É um prazer enorme estar com vocês. A gente vai ter uma mesa agora sobre inteligência artificial no campo, que também é outro importante desafio. Não é desafio, né? Uma nova oferta aí que certamente pode trazer muitas propostas e inovações para a produção agrícola. Quem vai ser o moderador é o Marcos Scalabrin, por favor. Marcos, como que você vai? Bem-vindo. E eu Pessoal, bom vou já dia. passar. Bom dia. Ô, Marcos, eu vou já te direcionar e nem vou apresentar os outros participantes, vou deixar para vocês já conduzir, tá bom? Vocês fiquem à vontade, o Marcos está aqui, ele já vai chamá-los e eu volto no finalzinho aí para não deixar vocês à vontade para essa conversa que certamente vai ser enriquecedora. Só avisando que as perguntas vão ser direcionadas para você, tá, Marcos? E aí qualquer coisa você distribui aí para os participantes. Bem-vindos e tenho certeza que vai ser um bom debate. Até um pouquinho mais tarde. Até já. Por favor, Marcos. Pessoal, bom dia. Meu nome é Marcos Scalabrin. Eu, depois de 20 anos como executivo em multinacionais, pivotei minha carreira para o mundo agritech, mergulhei de cabeça nesse mundo da inovação, do digital, no agro, né, que é uma fortaleza. Muito agradecido aqui por participar de novo do AgroTIC, esse ano aqui com essa função de moderador. Agradecer também a Exalctech, que eu estou representando. E acho que a ideia essa próxima hora é a gente falar sobre inteligência artificial, dar algumas visões, o que é isso, aprofundar um pouquinho no que dá para aprofundar em uma hora. Eu conto aqui com uma mesa super gabaritada, então vou começar aqui em ordem alfabética. Igor, por favor, se apresente, fala um pouquinho sua visão de inteligência artificial no campo. Legal, pessoal. Prazer aqui estar participando com vocês. Eu sou o Igor Ziaduk. Atualmente eu sou líder de desenvolvimento de vendas de inovação e transformação digital no SaaS para a América Latina. Eu sou responsável por desenvolver novos negócios de cloud, de IoT e transformação digital baseada em soluções analíticas. Eu sou formado em Engenharia da Computação pelo Centro Universitário FIAP. Tenho também o MBA em Internet das Coisas na Escola Politécnica da USP. Também, além do SaaS, já tive a oportunidade de trabalhar na Microsoft. Agora, Walter. Tudo bem, eu sou o Walter da Oi. Eu cuido dos produtos de mobilidade B2B. Então, dois produtos que ficam na minha responsabilidade, um deles Internet das Coisas e o outro desenvolvimento de aplicações com inteligência artificial. Então, na verdade, aqui tem um cruzamento desses dois mundos, que é você usar a internet das coisas, e aqui falando especificamente do segmento agro, e como é que você adiciona inteligência artificial para esse segmento, quais são as vantagens, benefícios e tal. Então, essa é uma discussão bem interessante aqui. Eu sou engenheiro elétrico da Federal do Rio Grande do Sul também, sou gaúcho, gremista e tal. Joia. Vitor. Obrigado. Bom dia a todos aí. Prazer estar falando com vocês. Obrigado aí pela Exalctech, pela Telesíntese, Momento Editorial, pelo convite. Sou engenheiro eletricista de telecomunicações, né? Aqui não tem agrônomo, mas a gente está nesse mundo já, a Logicales, a gente está aí desde 2017, trabalhando aí com as operadoras, com alguns grandes clientes, cooperativas nesse mundo do agro, inicialmente em IoT e depois a gente enveredou também no Data Analytics nos desafios da inteligência artificial, né? É diferente um pouquinho da startup, das operadoras, a gente está no meio, né? A gente está ali na camada de arquitetura, de redes, sistemas, né? Dispositivos para buscar soluções mais eficientes, mais viáveis para a implementação da inteligência artificial no campo, na indústria, em diversos setores da economia, mineração, varejo, enfim, né? Como eu falei, sou engenheiro de telecomunicações de formação. Diferente de você, Marcos, eu cheguei a enveredar no mundo agro, ali, pecuária, de confinamento e tudo mais, e acabei, a partir do conhecimento que eu comecei a ter no mundo ali da pecuária, um pouquinho de plantação de cana e tal,
voltei para o mundo de tecnologia, né? Eu enveredei ali um pouquinho no planejamento corporativo, estratégia, e acabei voltando para o mundo de tecnologia desde 2017. Então, acho que a gente tem bastante coisa para conversar aí. Legal. Eu fui me apaixonando por esse universo aí. Eu comecei na floresta, né? Minha parte agro, assim, foi lá no International Paper. Só que floresta demora muito tempo, né? Depois eu fui para cana lá na Tereosa, aí você sente o que é. E agora eu estou vendo várias outras culturas, né? Soja, culturas hortifruti, batatas, enfim. Aí isso é agro, assim, mais onde você sente mais o risco, né? E eu acho que é nessa parte, né, que eu acho que a inteligência artificial consegue ajudar, né? Eu acho que eu tenho uma primeira pergunta que eu acho que é legal a gente contextualizar um pouquinho assim, o que é inteligência artificial? A gente fala muito, né? Eu vou falar uns 30 segundinhos aqui e pedir para cada um depois ir complementando, né? Por que também que a gente está falando de inteligência artificial hoje em dia? Porque a capacidade de processar informações e coletar, né? O Walter até estava falando de IoT, etc., cresceu. A gente não cabe mais numa planilha Excel, né? Que é a ferramenta, o SAP, né? O Sistema Avançado de Planilhas, é a ferramenta mais utilizada para gestão de negócios no mundo todo, em corporações de qualquer tamanho, mas essa capacidade exponencial, tanto de coletar e processar, a gente ainda está engatinhando em como tratar essa quantidade de informações. E aí, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem algoritmos que ajudam a gente a prever é sempre uma coisa importante, né? Quem já mexeu com cadeia de suprimentos, qualquer tipo, isso vale para o agro como um todo, né? É uma grande cadeia de suprimentos, você ter uma previsão te ajuda a ser mais eficiente, te ajuda, outra coisa também que a inteligência artificial ajuda é a prescrever, né? Você consegue começar a colocar o que tem de conhecimento do ser humano num algoritmo e fazer isso acontecer de forma rápida, né? Então a gente tem algoritmos preditivos, prescritivos e coisas até mais básicas também, como a gente fala de análise descritiva, né? Eu simplesmente ter informação e conseguir olhar para ela, a gente coleta muita informação, isso aí tem vários estudos que mostram que mais de 80%, 90% dos dados que são coletados não são utilizados, né? Acaba sendo não que 100% tem que ser utilizado. Então, enfim, vamos tentar, eu ia pedir, não sei se alguém quer começar assim, dar uma visão assim, o que é conceito, o que é a inteligência artificial, né? Como que a gente pode conceitualizar isso? Bom, eu posso começar. Eu sou o Igor, então estou representando o SAS. O SAS, para quem não nos conhece, é uma empresa de softwares analíticos. Ela pode trabalhar desde qualquer tipo de analítico até fraude, risco, campanhas de marketing, etc. Então, para uma definição de IA, nós entendemos que o IA é a capacidade de um dispositivo eletrônico, né, executar tarefas comumente associadas a diferentes entregas de inteligências conhecidas. Então, tem diversas inteligências conhecidas do mercado, estudado por psicólogos e pessoas aí ao redor do mundo. Né? Hoje a IA está muito focada em inteligência lógico-matemática e também espacial. E esses diversos estudos também abordam outros tipos de inteligências, e isso a gente vem trazendo para diversos campos que tem aí nas indústrias que tem no mundo, e essas inteligências elas geram qualidades para os dispositivos, para que eles funcionem adequadamente a um propósito e tragam previsibilidade, né? Então, até um pouco relacionado com o que o Marcos falou, acho que o entendimento aí da evolução analítica entender uma maturidade analítica que cada indústria, que cada empresa, que cada startup tem aí, para você começar lá de ter pequenas informações, de ter as análises descritivas, como ele comentou, e ir evoluindo para ter mais insights e até chegar às análises preditivas aí, prescritivas, para poder ter uma otimização da utilização da inteligência artificial aí no campo, em qualquer indústria que tenha no meio. Quer continuar, Walter? Eu posso mudar a ordem aqui? Não, vamos seguir a ordem. Eu estou acostumado a ser o último, porque Walter é sempre no fim. Então aproveita. Mas agora tem um Vitor aqui. Aproveita aí. Não é sempre, né? Minha filha chama Ana, para ela ser a primeira da chamada. Então, é o que você falou, eu ia só comentar que a inteligência artificial aqui
está definida como a capacidade cognitiva das máquinas de reproduzirem algumas coisas que normalmente são associadas à inteligência natural, à inteligência humana. Então, para citar duas aqui em questão, no agro, você tem, por exemplo, visão computacional, a capacidade da máquina interpretar uma imagem, interpretar o que está acontecendo no ambiente. Outro é linguagem natural de processamento, a capacidade da máquina conversar, entender a sua linguagem e tal. Mas o que eu queria adicionar aqui na introdução do Igor é que quando é que você precisa de inteligência artificial? Você estava falando, Marcos, às vezes você tem uma planilha com dados estruturados que um Big Data, um Analytics te ajuda. O suficiente aqui não é necessariamente, você não precisa necessariamente usar a inteligência artificial nesse caso. Você vai precisar de inteligência artificial aqui quando você tem um dado não estruturado. Então, por exemplo, você tem uma música que precisa ser interpretada, você tem uma fala que precisa ser interpretada, você tem uma imagem complexa que precisa ser interpretada. Então, você precisa treinar aquela máquina para ela reconhecer aquilo e, a partir dali, ela tomar decisões autônomas. Aqui, para citar aqui o nosso segmento aqui preferido de agro, por exemplo, quando você vê uma planta, como é que você reconhece que aquela planta é uma erva daninha ou ela é a folha de soja? Você, por machine learning, você consegue treinar aquela máquina para reconhecer aquela imagem e tomar uma decisão de acordo com a imagem reconhecida. O reconhecimento dessa imagem da planta é um dado completamente estruturado. As plantas não são iguais. Você precisa realmente, sem deep learning, machine learning, treinar uma máquina para reconhecer isso. Depois você tem que programar ela para tomar a decisão. Então, essa quantidade de dados é nesse momento que você precisa de inteligência artificial. Você precisa realmente uma capacidade maior do que simplesmente olhar numa planilha e tomar uma decisão baseada num agrupamento de dados, né? Legal. Seu último é difícil, né, Walter? Porque não sobra muito pra gente falar. Não, mas perfeito. Eu vou basicamente confirmar e vou tentar complementar aí que o Marcos, o Igor e o Walter falaram, né? Eu vou trazer duas visões. Uma visão temporal, né? Uma jornada digital. Há 2 anos atrás eu assisti o Marcos, quando estava na Terios, falando exatamente disso. Falava o foco era um pouquinho diferente. Foi. A jornada digital do data science, né? Da ciência de dados. Eu vou tentar contemporizar isso para o objetivo aqui, que é levar a tecnologia para o pequeno, médio produtor, né? Então, e eu acabei não me apresentando corretamente, na Logicais eu sou gerente de consultoria, então a gente tem um papel primeiro de olhar e analisar, e nós somos uma empresa de projeto, então a gente olha as demandas e as tecnologias disponíveis para a gente ver. Então a gente tem uma jornada de 4 passos, né? O início é a organização dos dados, né? Teoria da informação básica, para quem nunca ouviu e quem é aí da área sabe o que eu estou falando. Aí você gera informação e esses 2 passos iniciais para o agronegócio, a gente está falando basicamente da agricultura 4.0, da agricultura digital, como o Walter falou, e agricultura de precisão, né? Essas decisões, essa gestão do risco que o Marcos chamou é dia após dia, semana após semana, e no ano seguinte tudo se repete, né? Então, agricultura de precisão, organização dos dados, as informações. A partir do momento que você processa isso, a gente passa para um estágio de geração de conhecimento, e aí entra a questão da previsibilidade, prescrição, os processos de negócios do agronegócio, da cadeia de suprimentos, a cadeia toda, né? O campo, a logística, a indústria e a comercialização, e esse mercado global onde os preços mudam a todo momento, etc. Enfim, conhecimento. E no último estágio, a inteligência artificial. E esses 2 passos finais é o que a gente entende como agricultura de decisão, né? A inteligência artificial, a organização dos processos de negócio com base tecnológica vão facilitar o produtor, a cooperativa, todos os players da cadeia, né? A cerealista, as transportadoras, o sistema logístico, tudo que parte, né, do setor primário do agronegócio ao longo da cadeia, para trazer essa inteligência artificial. E aí entra tudo isso que os meus colegas acabaram de falar, né? Agilidade no processo decisório, melhor tomada de decisão com relação a preços, suprimentos, volumes,
parcerias, contratos, etc, etc. Tá? Essa é uma visão da jornada digital. E só para terminar assim a figura, né? E para tentar trazer uma visão, o Walter também falou um pouquinho de visão, né? Dos sentidos, né? Nós, como ser humano, a gente tem a visão, tem a fala, tem a audição. Como é que a gente traduz isso para o mundo da tecnologia? Né? Essas coisas já vêm lá dos anos 90, quando o computador ganhou do jogador de xadrez. Então, quer dizer, como é que a tecnologia ajuda o produtor na percepção do ambiente, né? As informações sobre o solo, sobre o clima, etc, etc. Né? Então, são essas questões, a inteligência artificial trazida para a tecnologia, como é que a gente traduz o cérebro, como é que a gente traduz a experiência, a memória, o conhecimento, né? Como é que eu melhoro minha gestão baseada no conhecimento do meu pai, do meu avô, da minha família que já está lá no campo. Então, são essas experiências que a gente tenta trazer para a inteligência artificial, juntando o mundo de TI, né? E nesse ponto o evento ele tem um nome assim perfeito, AgroTIC, né? Como é que a gente junta o mundo agro com o mundo da tecnologia da informação e da comunicação. É esse que é o nosso objetivo aqui, o objetivo final de chegar lá no quarto passo da inteligência artificial. Legal. Muito, muito bom overview. É bom ter grupo, fez um bom fechamento, Vitor. O desafio era grande, mas... Ufa! Eu acho que próximo passo aqui da gente, assim, e a gente pode inverter a ordem também, para não ficar sempre o Igor primeiro, mas tudo bem, a gente já tem uma ideia do que é IA, né? Eu acho que o ponto agora seria assim, quais são aplicações típicas, aonde está a fronteira da inteligência artificial, né? A gente consegue citar algum caso de aplicação prática no agro? Né, eu acho que essa seria a pergunta. Eu tenho algumas coisas, mas eu prefiro deixar para fechar no final também. Mas assim, né, a gente está falando assim, tudo bem, a agricultura também, a gente tem muitos players diferentes, né? A gente tem grandes corporações, a gente tem grandes empresas, às vezes familiares, mas muito extensas, e a gente tem... o agro também é muito diversificado, né? A gente tem pequenos produtores, né? Eu acho que a gente também, independente de qual segmento, era legal assim, o que a inteligência artificial já faz hoje, pode fazer, qual que é essa fronteira que vocês veem? Vocês querem? Posso Walter, começar ou o Walter? Pode. Vou deixar o Walter ser o primeiro. Pô. Na verdade é o seguinte, quando você fala fronteira, você me passa na minha cabeça que na inteligência artificial não tem fronteira. Parece assim que tudo que você puder colocar que envolve algum tipo de inteligência, você pode fazer. Você não viu o Exterminador do Futuro? Sim, os caras têm, é uma ferramenta muito poderosa aqui. Mas só para citar alguns casos práticos, por exemplo, estendendo um pouco o que falou o Vitor, você tem visão, você tem computacional, você tem fala, você tem audição, você tem os braços também, que é a robótica. Então, por exemplo, você tem aplicações que conseguem fazer colheita de morango, de maçã, por meio de robôs autônomos, 100% guiado por inteligência artificial. Então, você usa a visão computacional para reconhecer o fruto, por robótica você consegue fazer a colheita do fruto, e de tempos em tempos, também essa é uma aplicação interessante que eu estive estudando recentemente, de tempos em tempos, a máquina faz um scanning para ver se aquelas frutas estão ok, se elas não têm pragas, se elas vai selecionar as que são mais bonitas. Então, se você consegue, por machine learning, treinar a sua máquina o suficiente, ela é capaz de fazer a colheita dessa fruta e fazer a colheita das frutas mais bonitas que ela encontra e separar já no processo de colheita. Então, você tem, assim, que se puder imaginar que exige algum tipo de inteligência, hoje as máquinas já podem fazer. Tem algumas barreiras para a gente chegar lá ainda. Por exemplo, quando a gente fala de agro, eu tenho conversado com alguns amigos que trabalham nesse segmento, especialmente startups do segmento agro, e um dos grandes desafios no campo é a conectividade, né? Você precisa levar a conectividade, mas assumindo que a conectividade está lá, com redes alternativas, por exemplo, com o uso de LoRa ou coisas desse tipo, você consegue já transmitir esse dado e atuar na planta de forma a gerar essa capacidade autônoma das máquinas, de fazer a colheita sozinho e tomar a decisão sozinho de colher a melhor fruta para você colher aqui.
E assim, com o que você precisa, você consegue desenvolver. Eu vou citar um outro exemplo, só para não me alongar muito, mas, por exemplo, eu vi um caso que inclusive, uma iniciativa assim, que tem apoio do Facebook, do Departamento de Inteligência Artificial do Facebook, onde você, para controle de pragas, que é o exemplo que eu citei antes, na irrigação na irrigação, quando você precisa pulverizar a erva daninha, se a máquina consegue reconhecer, peraí, essa aqui é uma erva daninha, essa aqui não é, eu consigo pulverizar só na erva daninha, de forma que eu tenho uma economia muito grande daquele agrotóxico, daquela pulverização, da ordem de 90%. Então, onde eu gastava 100, agora estou gastando 10, estou muito mais focado, muito mais eficiente, muito mais preciso, porque o equipamento, nesse caso o implemento agrícola, lá o trator, ele consegue reconhecer que aquela erva daninha e consegue borrifar exatamente em cima da planta que ele precisa, assim, com uma precisão assim, absurda, né? Você tem aí 99% de precisão, assim. A máquina ainda erra 1%, 2%, nós estamos chegando perto de 90% e muitos por cento de precisão. Então, por exemplo, nesses dois casos, você vê o ganho de eficiência, você vê o ganho de produtividade que a inteligência artificial pode trazer no agro, mas com a ressalva, resolvidas outras barreiras de conectividade, de capacidade de processamento, data centers, e talvez você tenha que levar a fibra até a fazenda e depois iluminar com alguma cobertura tipo LoRa, você já, em cima disso, você pode adicionar essa camada de inteligência artificial. Esses dois casos, por exemplo, são bastante reconhecidos. Se você procurar na internet, você vai ver que tem muitos assim, relatórios assim, de quais são os resultados, quais são os números que eles atingiram e tal. E por aí vai. Não tem uma fronteira que eu consigo ver assim. Então, dizer, não, aqui é o limite. Legal. Essa questão dos limites é bem interessante mesmo. Eu acho que é mais uma questão de tempo. Vitor? Psicológico limite. Então tá. Difícil agora, o Walter, mas vou. Basicamente, a gente está te exigindo cada vez mais. Não, e o Walter, a Oi, as operadoras são clientes da Logicais, então a gente tem que dar preferência. Então, brincadeira, mas falando sério, eu acho que o Walter resumiu bem as fronteiras da inteligência artificial, e aí tem, para o público, eventualmente, que está querendo consumir inteligência artificial, lembra da jornada que eu falei, né? Até chegar lá, não é só a tecnologia que nós estamos discutindo, né? O Marcos, principalmente, pode falar, porque já teve dos dois lados, aliás, dos três lados da mesa, né? Já trabalhou com consultoria, politécnico também sou. Então, a gente fica jogando de vários lados. Então, assim, já teve na consultoria, já teve numa empresa consumidora de tecnologia, produtora, né, do setor, e hoje está em startup, consultoria da Exoctac e tal. Então, a visão consultiva, a visão de projeto é importante, porque a tecnologia ela é definida, o Walter acabou de falar disso também, en passant, ela é definida depois que você define o desafio do produtor, né? Da grande empresa ou do pequeno produtor. Naturalmente, o pequeno e médio produtor, porque levar uma fibra, instalar uma torre, pode ser muito caro, dependendo do porte do produtor, e aí ele parte para o mundo das startups, do software. É dado, é tecnologia da informação. Então, se a gente juntar esses dois mundos, o mundo do software e o mundo da conectividade, da infraestrutura, e aí que a Logical está no meio, assim, em termos de aplicações agronômicas ou pecuárias, concordo gênero número igual com o Walter. Não tem fronteira. Depende daquilo que traz mais resultado para o produtor, para a cooperativa, para a agroindústria. Então, antes, nós, a Oi, a SAS, a Cycrop, qualquer empresa de qualquer nível, startup, integradora ou operadora ou empresa de infraestrutura, mas qual é o problema de negócio que eu tenho que eu vou te ajudar a resolver? Então, primeiro a gente vai ver o usuário, a gente vai ver o processo de negócio, se é do campo, se é logístico, se ele é de vídeo analytics e usa imagem e tem uma alta demanda de dados ou não, é IoT, sistema de telemetria está ok. Então, assim, não existe solução mágica.
também não vai ser tudo tailor-made, não vai ser tudo customizado, porque os negócios têm que ser escaláveis e o processo decisório tem que ser rápido, etc. Mas as aplicações são inúmeras e depois, mais para o final, Marcos, se você me permitir, eu vou fazer um convite a a audiência, os participantes, para a gente realmente trazer esses desafios para o mundo da tecnologia. Né? Às vezes, esse é o fórum, como eu já falei, o agro e o TIC se juntando. Né? Então, às vezes, o processo decisório de TI, de digital, é diferente do processo decisório aqui de performance agrícola, de operações agropecuárias, logísticas, e aqui a gente está fazendo esses dois mundos se juntarem. Então, mais para frente, eu vou fazer um convite aí para todos aí. Legal. Bom, então, complementando aí, tentar buscar alguns outros pontos do que eles falaram, acho que também tem um ponto de regulamentação e agilidade até do próprio governo para autorização da utilização de novas tecnologias. Eu acredito que isso também é bastante importante. O próprio 5G aí vem sofrendo um pouco com esses pontos. E uma outra visão também seria uma outra fronteira aí a ser vista é a questão da geração de análise de dados descentralizadas. Então, como que lá no campo você não vai conseguir fazer todas as análises e estatística que você precisa ali dentro do campo, se você vai levar isso para algum ponto dentro do seu, dali de dentro da porteira, você vai levar isso para fora, para uma nuvem, para algum ponto que você vai ter que fazer alguma análise, como que você vai levar esses dados, né, onde que você vai analisar esses dados. Então, eu acho que tem diversas fronteiras que vocês e todo mundo aqui está dentro dessa indústria está tentando quebrar e está ao longo do tempo evoluindo. Então, eu acredito que já vem evoluindo muito. Hoje o agro para mim já é tech e vai ser muito mais tech ainda no futuro. Então, eu acredito que diversos casos de aplicações vão ocorrer. Então, seja de otimização de rotação de cultura, e já vem acontecendo, cronograma de colheita, previsão do preço do cultivo, previsão de rendimento do cultivo, e já mais para fora da porteira ali, como que eu posso fazer um planejamento e otimização da frota. Então, a parte de logística é uma outra que vem evoluindo ao longo dos anos aí, a questão da malha ferroviária, rodoviária, entre outros pontos aí que vem contribuindo com que o agro continue crescendo bastante no Brasil. E também o entendimento dos impactos climáticos, uma previsão com precisão das demandas que vem acontecendo aí de fora do Brasil e demandas internas também. Então, acredito que tem diversos cenários, diversos casos práticos que podem representar as necessidades e as fronteiras que a gente vem quebrando ao longo dos anos. Legal. Vitor, você quer complementar? Pode? Só complementar, na fala do Igor, me lembrei de uma coisa, eu vou fazer um link com o que o Walter falou anteriormente sobre visão computacional. Essa viagem da jornada digital da Logicalis no agro começou em 2017 na AgriShow, né? Uhum. E a gente era um ser estranho ali no meio, né? Esse mundo agro e TIC, na Exalctech já tinha esse fórum, mas na AgriShow ainda era muito foco em maquinário e tal, não sei o quê. E aí a Logicalis tomou uma decisão, bom, como é que a gente vai atrair atenção ali para o nosso stand, para o pessoal ouvir falar de... Tinha startup já, tinha bastante startup, acho que a Cyclops estava lá na AgriShow 2017, se não me engano. E aí, acho que estava, não me lembro bem, mas acho que estava assim. E aí a gente falou assim, vamos levar drone, tá todo mundo falando de drone, né? E eu fico muito feliz de entender essa evolução nesses 4 anos. É o seguinte, antes estava todo mundo preocupado com o dispositivo, como é que eu opero, funciona, não funciona, cai, não cai, tá? Então estava muita gente preocupada com a tecnologia. Vale a pena investir, não vale? Tá? A partir do momento que os produtores, as cooperativas começaram a entender que não, tem uso, aí perceberam que o problema era exatamente o que o Walter falou, era a visão computacional. Não, mas o problema não é o drone voar, o problema é a câmera, o dado que eu obtenho da câmera e como é que eu converto e processo e faço o melhor uso é a questão do processo de negócio, é o uso que você faz da ferramenta. Né? Sim. Então, não tem fronteira. Aí o uso das imagens, se é por drone, se é por satélite, de novo, são detalhes tecnológicos. Mas o processo de negócio e o uso que o produtor faz é que é o X da questão. Não, com certeza, está perfeito. Eu acho que um ponto que eu queria acrescentar aqui, assim como fronteira, né, mais conceitual, tem mais a ver com a fonte de dados
né? E nisso aí você colocou bem a jornada, né, Vitor? Não adianta nada a gente falar de inteligência artificial, você não tem a coleta dos dados, os dados organizados. A gente vê muito isso assim, eu quero implementar uma inteligência. Joia, você tem os dados? Eu tenho, tá aqui numas planilhas. Aí você vai ver, ao longo do tempo você não tem, porque você não gerou, porque não era uma preocupação, não era uma questão. A gente também, você citou lá aquele evento de 2 anos atrás, a gente está mundialmente, globalmente, todos nós, numa grande jornada de transformação, né? Esses aparelhinhos aqui estão trazendo diversas mudanças na nossa vida. O grande desafio não é a tecnologia. Eu acho que essa questão até das possibilidades, dá para dizer tranquilamente, assim, qualquer coisa que a gente consiga sonhar, que um ser humano muito inteligente ou muito especializado consegue fazer, a gente consegue colocar a máquina para fazer hoje em dia. Só tem um investimento de tempo, né, para você poder gerar esse conjunto de algoritmos, essas inteligências. Você precisa ter muito dado de qualidade, muitas vezes, mas Perfeito. Realmente não tem limites. Aí nesse ponto eu acho que uma questão que eu vi na Califórnia, eu fui 2 vezes antes da pandemia lá para o Vale do Silício, que eu acho que é uma coisa para a gente buscar fazer cada vez mais, e tem um pouquinho com o gancho que você fez também, Vitor, tragam as dores e vamos discutir, vamos colaborar abertamente. A Cycrop é muito, que é um dos meus principais projetos aqui na minha pivotagem de carreira aqui, tem muito essa questão de código aberto, de open source, que ela é muito maior do que a questão do comercial, do propriedade, mas é a questão de você juntar mentes que entendem do negócio e que colaboram para chegar. Então, até o próprio desenvolvimento da inteligência artificial tem a ver com isso. Quem acompanha, assim, acompanha bastante essa parte dessa nova corrida espacial, voou um drone, estava comentando do drone, né? Voou um drone em Marte. Primeiro drone a voar em Marte. Ele usava Linux, que é open source, e usava o OpenCV de computação que é um pacote aberto de computação, computação visual, né? Então, visão computacional, troquei a ordem aqui. Mas eu só queria trazer um pontinho também, assim, das fronteiras da possibilidade, que é essa questão que a gente está evoluindo também na questão do sensoriamento remoto. Imagens de satélite, a gente já tem imagens abertas de qualidade, tem imagens pagas de qualidade ainda mais pixels menores, mas a gente ainda está, eu acho que é uma fronteira importante para o agro, né? Falando um pouquinho assim de possibilidades práticas, como que eu acompanho o crescimento vegetativo da minha plantação? Está melhor ou pior que ano passado? Quando eu correlaciono isso com o desenvolvimento fenológico e clima, tá pior ou melhor que ano passado? Será que aquela adubação que eu fiz deu resultado? Foi por causa dela, né? Se foi por causa dela, aí já um negócio bem fino e pode ter muito valor, e aí que a gente junta conhecimento agronômico. Mas legal, eu até vou incentivar o pessoal da plateia, se vocês quiserem também mandar perguntas aqui para a gente, alguma pergunta específica, estamos abertos. Mas seguindo aqui no nosso plano, que barreiras que a gente tem, né? A gente já discutiu um pouquinho, mas vamos fazer um ponto aqui bem focado. Que barreiras que a gente tem hoje para a implementação de inteligência artificial no campo, né? Qual que é a visão que vocês têm? Quer começar agora, Vitor? Aí posso. Deixa eu voltar por último agora aqui. Beleza. Posso e assim, vou remeter aí as projeções, né? O Brasil tem batido recorde de safra e tem questões relacionadas à infraestrutura e passa pela conectividade. O Walter vai explicar isso. Essa barreira está sendo vencida. Eu fiz um webinar no ano passado falando disso. Na próxima década, o Brasil vai continuar batendo recorde de safra, e uma das coisas, são basicamente 2 coisas. A conectividade está sendo solucionada, né? O governo, aí a ministra Tereza Cristina, inclusive, tem incentivado alguns projetos, o Walter vai falar isso com mais propriedade. A Logicalis tem suas iniciativas também, vou depois fazer esse convite que eu falei mais no final, para acelerar esse processo. Tem uma questão que
um ponto positivo que o Brasil tem em relação a outros países, né? Players, Estados Unidos, Europa, outros lugares, é que o nosso produtor, na média, é mais jovem, né? Só que ele já tem uma vida um pouco do interior, um pouco urbana, e ele está tentando gerenciar, então tem um desafio sucessório / de gestão do negócio, né, que ele vai tentar trabalhar remotamente e passa não só pela conectividade, mas passa pelo dia a dia, pelo cotidiano dele, da família dele, né, dessa vida um pouco no interior, um pouco na grande cidade, no exterior, ele não tem que estar lá 100% presencialmente, né? Ou ele vai fazer isso sozinho, ele vai fazer isso via cooperativa, ou vai fazer isso via um trader da confiança dele, um assessor tecnológico, então tem uma questão de estilo de vida, estilo de gestão do negócio agrícola, agropecuário. E terceiro, tem o lance do tempo versus dinheiro, né? São planos de investimento, né? Naquele monte de tomada de decisão operacional, né? De plantar, irrigar, tratar, colher, comercializar, que é muito rápido, tudo se repete, ele vai ter que aprender a tomar uma decisão tecnológica e de investimento que talvez não seja na velocidade que ele precisa, né? Então, nós aqui, integradores de sistemas, operadoras, as startups, a gente vai se juntar nesse esforço de juntar o mundo agro com o mundo TIC, né? E o tempo e a velocidade talvez não é a mesma, né? E a gente está aqui exatamente para compatibilizar esses dois planos de investimento. Então, de novo, processo de negócio para depois discutir tecnologia. Só que a gente tem que planejar isso para casar e introduzir essas tecnologias e atingir a inteligência artificial no campo. Legal. Eu acredito também que, até combinando aí um pouco da adoção de novas tecnologias pelos produtores, acredito que sejam das startups que eu conversei, das empresas que eu acabei conversando também, quando forem conversar com os produtores do pequeno, do médio ao grande, então apresentar, entender a solução, o ciclo de vida de venda, o ciclo de vida que tem o produtor para conseguir começar a utilizar uma tecnologia, até ele ter um entendimento de como a tecnologia está sendo utilizada, ele já tem diferentes padrões, porque às vezes o cara faz uma safra por ano, 2, 3 safras, e cada produtor tem um ciclo de venda, um ciclo de vida aí ao redor da sua empresa, e por isso é sempre possível e necessário que entender a solução, né, para que desenvolva e tente resolver esses desafios que eles têm, e de uma maneira mais específica, né, não genérica. Então, a gente acaba sempre falando sobre inteligência artificial, sempre N pontos de como que isso pode ajudar para que ele utilize dentro daquele cenário específico, daquele tipo de cultivo que ele tem específico, para poder solucionar uma determinada solução que ele tem, um determinado desafio que ele tem, né? E aí até complementar também, acho que da questão da conectividade, além da chegada do 5G aí nos próximos anos, a questão da internet via satélite também vem evolucionando também com empresas internacionais. Isso também vai mudar também a questão e complementar a rede 5G. Além dos pontos que eu já comentei também da logística, das malhas ferroviárias, rodoviárias, entre outros que tem aí, né? E acredito até mesmo que o plano nacional de IoT que o governo vem trazendo também vem para complementar aí tudo que o cenário de IoT pode trazer com IA e também com Analytics dentro do mundo agro. Então, acredito que todas essas barreiras, né, as dificuldades vêm sendo superadas ao longo dos anos aí, e todas essas tecnologias vêm contribuindo com que a produção aumente, com diversos cultivos, diversas soluções aí apareçam no mercado e mais players apareçam, e o agro brasileiro também evolui ao longo do mundo e seja um exemplo mundial, né? Um dos principais indústrias brasileiras. Isso é muito importante para nós. Certo. Bem colocado aqui. Na verdade, sim, está bem coberto aqui. Eu só achei falta de uma barreira aqui, mas eu queria começar antes falando sobre as startups. O segmento de agro, se vocês forem olhar no distrito, e nós aqui na Oi, a gente se preocupa em construir, em curar esse ecossistema de parcerias, ecossistemas de parceiros, que vai desde as Logicales aqui, já para pegar o gancho, né, até assim, o Oito, né, que faz a curadoria de startups que a Oi investe.
Mas se vocês forem olhar relatórios como o da Distrito, por exemplo, assim, de 5 mil startups brasileiras, 15% já lidam com inteligência artificial. É um número considerável e, em número, 700 dessas startups são focadas no segmento agro. Então, tecnologicamente, está bem atendido. Você comentou da conectividade, Vitor, mas como eu disse, vai vir, a conectividade vai vir. Você vai, em algum determinado momento, precisar conectar isso. Para chegar na inteligência artificial, esse é um passo intermediário, eu considero isso como um dado do problema. Então, partindo daí, e uma vez que toda a tecnologia está disponível, eu acho que a principal barreira aqui é a capacitação do produtor. É você mostrar para o produtor os benefícios que ele vai ter no investimento dessa tecnologia, mostrar qual é o retorno e como ele pode realmente assim melhorar não só com ganhos, como custos, né? Eu tive conversando com algumas startups também que, por exemplo, fazem gestão do maquinário de economia de combustível. Assim, uma fazenda de 20 mil hectares chega a economizar 3 milhões de reais em combustível com 2 safras por ano. Então, isso é uma coisa que o produtor consegue já entender, mas a inteligência artificial, exatamente como é que ele ganha aqui. Então, essa capacitação, saber que ele tem à disposição um grande ecossistema que pode atender, que pode resolver o problema que ele tem, é importante aqui. Então, isso não cabia mais rápido, porque o produtor mesmo não tem essa consciência, não tem não tem esse conhecimento que toda essa tecnologia, que todas essas empresas que estão disponíveis hoje aqui. Marcos, você falou de drones, por exemplo. O drone não precisa ser só aquele negocinho que voa, você tem drone terrestre, né? Então, o drone pode ser o seu trator autônomo. E olha só, sabe aquelas figuras que, por inteligência artificial, que desenha no ar o drone? Você pode fazer a mesma coisa no campo. Você pode pegar 10 tratores e eles trabalharem, todos eles coordenados por uma inteligência artificial central, de forma que eles não se atravessam e eles conseguem cobrir, arar todo o seu terreno, todos os hectares de mais rápido, trabalhando 24/7 e com uma precisão maior do que você coloca no terreno. Então, assim, essa coordenação não é um trator autônomo andando sozinho, mas é uma inteligência artificial controlando 10, 20, 100 tratores na fazenda. Então, esse conhecimento precisa chegar no produtor, o produtor precisa entender o que ele vai ganhar com isso, e a partir do momento que essa barreira for removida, aí a adoção dessas tecnologias vão andar mais rápido nesse segmento do agro, porque a tecnologia já existe. A gente realmente agora precisa capacitar as pessoas, e aqui para fazer um link de fechamento com a busca por cientistas de dados, por pessoas que conseguem realmente programar, é grande, e você precisa capacitar também o produtor e na cadeia de valor o cliente final dessas soluções, né? Mas estamos trabalhando para remover essa barreira também. Não, sim, com certeza. Eu lembro que na outra Agrotic a gente discutiu exatamente essa questão das pessoas aí, não deixa de ser uma grande transformação cultural mesmo. Isso. Eu acho que um ponto interessante que você trouxe aí, Vitor, que você falou de sucessão, né, governança, eu acho que uma grande barreira esse desconhecimento, né, eu acho que essas empresas, né, que têm um tamanho suficiente para começar a pensar em ter uma governança mais estabelecida, ou tem a necessidade, né, elas precisam ter alguém que consiga entender um pouco, né, que consiga traduzir, são linguagens diferentes. A gente falou aqui do cara que faz o código, né, que é o cara da TI, tem o agrônomo, tem o produtor. Então, a gente precisa conseguir fazer com que essa comunicação fique mais fluida, que as dores possam aparecer e sejam bem especificadas, né, para começar a gerar soluções. Assim, eu acho que, né, tem um espaço muito, muito grande aí. Sim. Legal. Pessoal aí da plateia, se quiser mandar perguntas, continuamos abertos aqui. Eu não sei, aqui dos nossos panelistas aqui, alguém tem alguma pergunta que gostaria de colocar para o grupo, antes de eu seguir com mais algumas aqui? Eu colocar uma pergunta? Nós colocarmos uma pergunta?
Isso. Então eu vou fazer o convite, porque nosso tempo tá se exaurindo e a gente pode, né? E esse convite é para todos, né? Para o produtor, para a produtora, para a cooperativa, para a agroindústria, para vocês, né? Para as empresas de maquinário, né? Talvez esse painel aqui faltou alguém de maquinário. Eu vejo o pessoal das grandes marcas globais e brasileiras sempre falando também de coleta de dados, processamento de dados, agricultura de precisão. Tem a ver com o ecossistema que o Walter falou, né? Não pode, um ecossistema agro brasileiro ele passa pela evolução tecnológica e a Logicalis, como ela está ali no meio dessa arquitetura, né, de infra, da operadora, inteligência dos dados, organização dos dados pelas startups e pelas empresas de data analytics, a Logicalis tem um time de data intelligence ali também especializado, tá? Mas ela está no meio do caminho. A Logicalis está começando um desenvolvimento, por 2 vezes o Igor chamou a atenção para o 5G, então a Logicalis está trabalhando com a Oi, com as grandes operadoras brasileiras que são os nossos clientes, com algumas grandes empresas, ainda em 3G, 4G, com foco no 4G, né, LTE 700 MHz, que é a que tem mais aderência para o ambiente rural, né, para as zonas rurais, mas já com o olho na 5G, pensando em IoT massivo, introdução mais pesada de sensoriamento, por uma solução que a gente chama de Mobile Edge Computing. Você, produtor rural, não precisa saber disso, o Walter sabe disso, talvez o Igor saiba, certamente o Marcos já deve estar antenado com esse assunto. Isso vai mudar um pouco o jeito da gente oferecer, né, soluções de processamento computacional lá na ponta, lá na propriedade, etc. e tal. É um processo, está começando, mas para a gente juntar o mundo agro com o mundo TIC, eu vou reforçar o que o Walter falou, não existe fronteiras de tecnologia, a tecnologia está disponível aqui. O que a gente precisa, e o convite que eu faço para vocês é quais são os casos de uso que mais vão gerar valor para você lá no campo. É associado a maquinário, é associado a implemento, é processamento de imagem do satélite, né, o sensoriamento remoto, que o Marcos chama. São esses casos de uso que não estão claros para nós e para nós, Logicalis, e muita gente da área de tecnologia falando não está claro, porque tem a ver com essa convergência dos planos de investimento. A gente precisa juntar esses dois mundos e a gente precisa acertar essa linguagem agronômica, né, da Exalc, de todo o corpo agronômico das empresas, com o mundo da tecnologia da informação, que é dessa nossa turma aqui. Então, tragam os casos de uso para nós, para as operadoras, para as startups, para as empresas de data analytics, que a Logicalis vai ajudar vocês e o setor, o mercado, a resolver, né, aquilo que o Walter falou. Conectividade já está sendo resolvida. E aí, daqui a pouco esse processamento é exponencial, como o Marcos e o Igor falaram. Tá? Então, convido vocês, tragam os casos de uso. Quais são os casos de uso que é dor para vocês, que a gente vai resolver isso tecnologicamente. Legal, bem bacana, bom convite, Vitor, e você me inspirou aqui, eu complementaria ele, eu falaria ele de uma outra forma, né? Manda. Você, produtor que está aqui, né, acompanhando, está interessado, se aventure um pouco, né, a começar a colocar, a usar a tecnologia de alguma forma. Vai ser um prazer, recomendo visitar, não só lá Piracicaba, mas Piracicaba também, venha lá visitar Exalc Tech, lá Agtech Garagem, o Pulse, o Centro Tecnológico, né? Venha lá visitar o Vale do Piracicaba, se conecte com alguma startup, de preferência até é legal se conectar com o Hub, porque você não fica com um só, você pode ter mas comece a experimentar, a gente precisa começar a fazer essa roda girar, porque aí de repente você começa a se dar conta que você poderia fazer um negócio de inteligência artificial muito, muito bom para você, mas você ainda não começou a ter os dados, então a gente precisa ir lá no comecinho, começar a gerar alguns dados, sei lá, tirar foto, pegar sensor, conectar um maquinário, então comece, eu acho que esse é expandindo um pouco, mas bem nessa linha que você falou, né, Vitor? Comece a pôr o pé aí nesse mundo digital, é importante. Para todo mundo, na verdade.
fomentar e participar do ecossistema de agro aí, de tecnologias, de startups que tem aí ao redor do Brasil. Ó, eu veio uma pergunta aqui para todos aqui, né? Do André Gildin, da RKKG Consulting. Como vocês têm visto a aplicação de IA fora da porteira? Exemplo, na logística, distribuição no agro, ou mesmo com plataformas de comercialização, aproximando o fornecedor de insumos, produtor e agroindústria. Tipo um marketplace, assim. Esse ponto é muito bom aqui. Deixa eu só começar aqui, talvez, com um caso que a gente tem estudado aqui. Porque, por exemplo, você tem agricultura da porteira para dentro. Então, o que estamos falando aqui de controle de pragas, irrigação, você tem uma série de dados lá que consegue tratar, que eventualmente você pode usar a inteligência artificial, mas a gente não pode esquecer da porteira para fora. Por exemplo, eu nasci em Juí, no interior do Rio Grande do Sul, e a Cotrijuí era a maior cooperativa tritícola de soja na América Latina, e eles tinham um porto em Rio Grande. Então você precisa fazer a colheita e depois você precisa escoar a produção. Então como é que você ilumina isso? Você precisa colocar cobertura na sua N fazendas que você tem, você precisa fazer o tracking do transporte até o Porto de Santos, em alguns casos você precisa conectar um navio, porque você precisa atuar, de certa maneira, no navio, manter alguns indicadores de que a safra está sendo escoada direitinho. Se você coleta todos esses dados, todo esse data lake, você consegue colocar em cima disso algumas aplicações de análise preditiva, de assertividade do tempo de chegada, você consegue melhorar a eficiência também em todo o processo da cadeia produtiva usando essas ferramentas. Pode ser um analytics, mas eventualmente você pode usar inteligência artificial aqui também. E aí você pode extrapolar isso. Você não, como eu falei, a gente falou sobre fronteiras aqui, você não precisa ficar só na tecnologia do campo. Você pode usar a inteligência artificial para seu controle financeiro, controle de fraude, controle de melhores investimentos, né? Porque você tem o preço da soja, você tem o preço do seu insumo agrícola. Então, você pode usar também chatbot para atender o seu bot RPA, né? Para atender o seu automatizar algumas dessas tarefas de forma que você ganhe produtividade aqui também. Então você pode usar a inteligência artificial em quase todos os elementos da cadeia aqui, que nem a gente falou antes, né? E aí você tem tudo isso coberto e as tecnologias existem para isso, né? Excelente. Do nosso caso aqui do SaaS, tem um caso que, trabalhando com um cliente nosso software pôde permitir que uma vinícola, por exemplo, pudesse prever com precisão a demanda para garantir quando que os clientes iam encontrar, quando eles iam ter necessidade de determinados produtos, né? Isso, por exemplo, fortalece o número de vendas, as campanhas de marketing também, o entendimento dos dados que ele tem, de dados externos aí, da própria porteira para fora, né? Então esse entendimento em tempo real pode ajudar as campanhas e ter uma inteligência melhor para um relacionamento com os clientes, com as empresas que se lidam. Acredito que tem N casos aí que podem ser utilizados para poder fazer da porteira para fora. De planejamento, otimização de frota, como ele falou, questão de impacto climático, como eu falei, esse caso, por exemplo, de precisão e demanda que existem aí do mercado, então isso pode ajudar vocês até poderem prever o que plantar se vocês fazem diversos cultivos, então isso pode ajudar muito com que vocês entendam as necessidades do mercado e também atendam essas demandas. Marcos, como é que é o nome do colega que fez a pergunta? O André Gildin. André Gildin, boa pergunta. Os três colegas aqui já responderam, quer dizer, a integração da cadeia e você entender que o campo, a fazenda é uma parte dessa cadeia, né? Vou exemplificar fazendo um gancho a partir do que os colegas já falaram. Nossa primeira incursão aí no mundo Logicades, tá? A primeira incursão que a gente fez foi olhando exatamente como é que a gente não está acostumado a chegar direto no produtor, né? A gente não vende maquinário, a gente não vende solução de conectividade, a gente não vende solução de data analytics direto para o produtor. A gente faz na cadeia, né? Então, ou a gente vende para o operador, ou a gente vende para cooperativa, ou a gente oferece solução para as startups, para as empresas de data analytics, né?
Então, a gente, para entender essa linguagem agronômica com qual era o desafio de negócio, vou só exemplificar. Inicialmente, era um trabalho de tecnologia agrícola. Só que ao nós fazermos o trabalho de entender quais eram os dados e as informações necessárias, a gente percebeu no projeto que era necessário fazer a integração com o CRM da cooperativa. Tá? O que é o CRM? É o sistema, né, o Customer Relationship Management, né, a solução sistêmica que a cooperativa administra como ela melhor atende o produtor rural. Por que isso? Porque isso afetava como ele produzia e a logística da cooperativa e do produtor, em linha com o que o Walter falou. Em linha com o que o Igor falou, como é que eu melhoro a previsibilidade a partir desses dados. Então, a gente começou um projeto sem pensar no CRM, mas, de repente, a gente prestou atenção e falou assim, não, mas tem que ter uma atuação do marketing junto com a área de tecnologia agrícola. Por que eu lembrei desse exemplo? Porque a pergunta do André Judim falava também de insumos. Então, quer dizer, o insumo que entra na produção e como é que isso vai resultar na produtividade, no resultado final, na comercialização dessa. Então, é um organismo vivo. Entra insumo, produz-se, colhe-se e escoa a produção. Então, é um sistema de informação. É começo, meio e fim. Não, com certeza, muito, muito boa visão. Eu acho que eu só acrescentaria assim, um exemplo de aplicação de IA fora da porteira. Ela é meio, não sei se é bem para fora, mas ela tem a ver mais com fora do que dentro, né? Essa questão de gestão de risco, né? De safra, de seguro. Acho que a gente começa a ter modelos que começam a fazer uma avaliação de risco. Já tem algumas seguradoras fazendo uma avaliação de risco, não aquele risco tão global, mas mais para aquela micro-região onde você está, perfis climáticos. Então, esse é um exemplo de inteligência que ajuda você enfim, você consegue ter essa visão menor e você consegue proteger melhor o produtor. E eu só um gancho, o Igor trouxe bastante essa questão da otimização, logística, ela tem tanto para fora quanto para dentro também. Assim, por exemplo, a Cycrop tem uns cases que a gente implementou alguns algoritmos de otimização de quem tem frota, né? Aí precisa ser de um agricultor médio para cima, né? Porque o cara que tem mais de um trator, mas você vê ganhos de produtividade de 10%, 15% da capacidade produtiva ao conseguir indicar qual que é a melhor rota para cobrir fazendas. E o que eu acho que é interessante nessa questão de otimização? Em geral, são problemas que nem eu não lembro quem que citou a questão da economia de combustível na fazenda, lá dos 3 milhões, foi o Walter, né? Mas assim, são bons problemas para você começar o seu digital, né? A sua jornada digital, porque são problemas que geralmente eles dão um resultado imediato no bolso, você vai ver economizar e isso te dá uma, né, começa a fazer essa grana para você ir explorando outros aspectos, né? E converge lá o plano de investimento, né? Você gera essa grana, é autofundado. Legal. Pessoal, acho que a gente está aqui nos nossos últimos 5 minutos aqui de live, está muito interessante, mas eu acho que eu vou convidar cada um assim, para fazer pensamentos finais, um fechamento aí. Walter. Da minha parte, queria só agradecer aqui, realmente esse é um tema fascinante, inteligência artificial em todos os campos, né? Principalmente no agronegócio, que eu queria reforçar que a gente tem impactos também que não são necessariamente econômicos, a gente tem impactos, por exemplo, no clima, a gente consegue, por interpretação de imagens via satélite, controlar o desflorestamento na Amazônia. Não sei porque muita gente, assim, estive conversando com o pessoal da Associação Brasileira de Inteligência Artificial, então muita gente de fora do Brasil nos pergunta, veja como é que a inteligência artificial ajuda na questão climática, como é que ajuda nos causas sociais e tal. Então não é só business, você pode realmente ter aplicações em todas as esferas de atividade humana aqui. E no agro eu tenho fé que nós vamos chegar lá o quanto antes. O que você falou, Marcos, é verdade. Então você tem quick wins, né? Uma coisa que o produtor vê imediatamente como resultado.
Mas ele já está começando a perceber que vale a pena investir em tecnologia, vale a pena investir em algumas ferramentas mais sofisticadas, como inteligência artificial. Então, a partir do momento que existe a criação dessa cultura, esse mercado vai acontecer. Sim. A gente tem muitos ganhos de eficiência para fazer aqui também. Então, seria importante que assim, eventos como esse, onde a gente pode discutir sobre esse tema, onde a gente pode divulgar essa mensagem, são extremamente importantes para a gente chegar lá mais rápido. Muito bom. Igor? Então, primeiro eu queria agradecer a oportunidade aqui de todos, a Agrotic em geral, a todos os outros painelistas também, o Walter, o Vitor, o Marcos pela mediação, foi sim, uma discussão muito rica. Para todos que estão assistindo, acredito que o principal ponto, como eu falei, tentem começar pequenos, tendo a sua maturidade analítica, a parte que você entende da inteligência artificial, comece pequeno e cresça, não queira fazer rocket science, começa pequeno e evolua. Não tem problema começar pequeno, mas comece. Acho que esse é o principal insight que eles devem ter. Comecem para depois, começando a entender, você pode evoluir e ao longo do tempo vai se envolvendo com o ecossistema e vai aprendendo cada vez mais e vai evoluindo. Perfeito. Obrigado aí a ExocTech, obrigado a Telesíntese, Momento Editorial. Obrigado e parabéns aí aos painelistas também. Ótima conversa. Assim, eu que comecei lá em 2017, a gente falava de tecnologia da informação e jornada digital no campo, né? Parecia que não ecoava. Fico feliz demais de estar nesse evento e perceber a maturidade de como é que a coisa tem evoluído. Então, a todos, refaço o convite. Conectividade não é mais um desafio. Claro que isso está sendo superado, né? Isso está sendo superado. Estamos aqui com o Walter, com as outras operadoras falando disso. E faço o convite. Tragam os casos de uso que estão vindo tecnologias novas aí, né? A inteligência artificial é o estágio final de uma jornada que passa por isso que o Igor acabou de falar. Comece pequeno, entenda o que a operadora fornece, o que a startup fornece, o que vai funcionar dentro da fazenda, o que vai funcionar em nuvem, questões de LGPD, tem muita gente preocupada com a segurança da informação do dado. Consulte-nos, estamos todos aqui para ajudar vocês. Tragam os casos de uso, tem uma tecnologia nova chegando aí, Mobile Edge Computing, que vai mudar e acelerar o jeito como as coisas são resolvidas, né, uma solução dedicada dentro da porteira, integrando esses elos fora da porteira. Antes, a parte de insumo, que o André Jordim chamou, e depois a parte de logística e comercialização. Tá? Obrigado e parabéns aí a todos os painelistas aí. Prazer em revê-lo, Marcos. Prazer. Bom, só para fechar, obrigado, Vitor, Walter, Igor. Miriam, você pela Pego de novo aqui o bastão. Gente, muito obrigada. Eu certamente aprendi muito também, eu adoro ouvir esse debate. Eu concordo com vocês, assim, a inteligência artificial enfim, são muitas etapas, né? Mas ela tem que estar já na agenda, na pauta aí dos produtores, eu acho que é muito legal. Só falar um pouquinho para o Vitor aqui, ontem nós tivemos uma mesa só com os fabricantes de máquinas agrícolas e um dos debates nessa área é a questão da Open Innovation, né? Porque, enfim, ainda há muita questão uma vermelha só fala com vermelho, o verde só fala com verde, então precisa dar uma unida aí nessas alternativas, mas certamente todo o ecossistema está se movimentando, né? Muito obrigado. Eu acho que, pela experiência nossa, é o 4º ano que a gente faz, certamente a gente percebe uma alteração e uma mudança grande até na vontade de conhecer e na adoção das soluções, já tem avançado bastante, e espero contar com vocês de novo no ano que vem, com mais novidades e certamente muito mais casos de uso, tá bom, gente? Muito obrigado para vocês.